Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22. E eu quero ler com os irmãos os versículos 30 e 31. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 e 31. A palavra de Deus diz assim, queridos, Ezequiel 22, versículos 30 e 31. Diz assim a palavra: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus eterno, que na leitura e na meditação da Tua palavra o nosso coração seja alimentado, que a nossa alma seja tocada com o poder da Tua palavra, que o Senhor dirija a nossa vida, nos instruindo para que vivamos de tal forma que sejamos aprovados e abençoados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, o texto aqui tem uma expressão que eu acho muito interessante. O começo do versículo 30 diz: busquei entre eles um homem. Busquei entre eles um homem. E no final do versículo 30 ele diz: mas a ninguém achei. Busquei entre eles um homem, porém eu não achei um homem sequer. Eu estava pensando a respeito disso, quando Deus procura alguém para cumprir ou para fazer alguma coisa que está no coração dele, e quando Deus, porque aqui a palavra de Deus deixa claro, é o Senhor Deus quem disse, não é o profeta que procura, é Deus. Deus procura um homem, umzinho só, e ele diz: e eu não encontrei ninguém, para que o propósito de Deus fosse cumprido e realizado. A partir disso, queridos, a partir desse eu procurei um homem e não encontrei ninguém, eu fiquei pensando e meditando sobre quantas vezes na nossa história, na nossa vida, Deus fala claramente ao nosso coração, nos desafiando a fazermos, a praticarmos ou a tomarmos alguma decisão, e nós simplesmente fugimos, assim como o profeta Jonas. Jonas ouviu a ordem do Senhor: Jonas, vai lá para a grande cidade de Nínive e prega para aquela cidade. E anuncia a palavra, e Deus diz para Jonas o que ele deveria fazer. E o texto seguinte continua dizendo: Jonas se dispôs, mas não para ir a Nínive, mas para fugir da presença do Senhor. Quantos de nós, ao invés de nos dispormos a irmos ao encontro da vontade de Deus, nos dispomos a fugirmos da presença e da vontade do Senhor? Eu procurei um homem e não encontrei esse homem. Procurei alguém que fizesse alguma coisa e eu não consegui ninguém. Eu já citei sobre ali a exposição que nós temos sobre alguns fatos históricos em relação à própria reforma ou o movimento da reforma que mudou a cara do mundo a partir da era das trevas, da Idade Média. Deus levantou alguns homens
ali entre o ano 1200 a 1700 mais ou menos, e alguns desses homens mudaram, transtornaram o mundo todo. Gente que mudou o mundo. Temos ali, por exemplo, se você procurar ali, tem a história de Pedro Valdo. Valdo criou um movimento, no movimento que nós chamamos de pré-reforma, e esse movimento ficou conhecido como os valdenses, por causa de Pedro Valdo. Uma das grandes coisas que esse homem conseguiu fazer foi ter uma reunião de oração que durou apenas 100 anos. Você já pensou nisso? Uma reunião de oração que durou 100 anos, de forma ininterrupta, 100 anos, gente orando, porque um homem se dispôs a convocar outros e a fazer diferença na vida de outros homens, para que houvesse um grande movimento de oração, e Deus fizesse grandes coisas a partir disso. Nós temos ali a história de Gutenberg. Quem foi Gutenberg? Onde estão aí os estudantes de história? Quem foi Gutenberg? O criador da imprensa. A partir disso, o que hoje é uma coisa tão simples, a palavra de Deus pode ser difundida, e tem ali uma cópia da Bíblia impressa por Gutenberg. A partir da descoberta da imprensa, que um homem foi responsável por isso, a palavra de Deus pode ser distribuída com maior abundância no mundo. E ali nós temos vários nomes de pessoas que fizeram a diferença, porque alguém disse, tá bom, eu faço. E sentindo-se, ou sendo chamados pelo Senhor, realizou uma obra que chegou até os nossos dias. O livro do profeta Ezequiel, queridos, foi escrito aproximadamente 580, 600 anos antes de Cristo. Ezequiel fez parte do primeiro grupo que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia. E ali no exílio, Ezequiel profetiza a respeito da vontade de Deus, especialmente levando uma palavra para que o povo viesse a arrepender-se dos seus pecados. Ele viveu aproximadamente por 50 anos, o seu ministério dura aproximadamente esse período. A sua esposa morre nesse período de exílio. Ezequiel sofre por isso tudo. Porém, o nome de Ezequiel significa Deus torna forte, ou Deus fortalece. Quando Deus chama alguém para fazer alguma coisa, Deus capacita, Deus dá força, Deus fortalece, Deus dá as condições necessárias para que a vontade dele seja realizada. Portanto, quando nós nos sentimos chamados por Deus e nos dispomos à obediência, Deus nos capacita para aquilo que Ele quer que nós façamos. E aí, queridos, o capítulo 22 é um capítulo que o profeta levanta a sua voz contra Jerusalém, contra o povo de Israel, contra as tribos de Judá. E aqui, se os irmãos, e nós não vamos ler o texto todo, mas nós temos aqui várias acusações que o Senhor levanta contra aquele povo por causa dos seus pecados. Por exemplo, versículo 3, se os irmãos podem ir olhando aí, acompanhando rapidamente. Profeta Ezequiel, Deus através do profeta, ele faz uma acusação de violência e idolatria contra o povo. Versículo 7, a acusação é que aquele povo estava desprezando o seu pai. Versículo 7 também fala sobre a extorsão, a exploração contra o estrangeiro, aquele que chegava para viver naquele lugar. No versículo 7 fala sobre a injustiça para com órfãos e viúvas. Versículo 8 fala sobre o desprezar das coisas de Deus
por um povo que precisava observar os preceitos e princípios do Senhor, inclusive não observando o dia de adoração ao Senhor. Versículo 9, sobre as calúnias que eram levantadas. Versículos 10 e 11, sobre a imoralidade sexual. Versículo 12, suborno e exploração do próximo, coisa que nós não vimos nos dias de hoje. Versículo 25 ao 29, fala sobre os profetas, aqueles que eram responsáveis pela vida religiosa do povo. E aí falam desses homens que devoravam almas, que exploravam os pobres e que faziam com que as viúvas se multiplicassem por causa da violência desses homens que usavam o nome de Deus com falsas visões. A revista Isto É trouxe, agora nessa semana eu não adquiri, não li a reportagem, mas trouxe na sua capa um dos pastores conhecidos no Brasil por causa dos escândalos, e dos destaques tem a ver com o jatinho particular que foi apreendido pela Receita Federal. Líderes espirituais e religiosos que devoram, usando o texto aqui, o termo de Ezequiel, devoram almas, exploram os pobres, fazem com que as viúvas sejam multiplicadas. O que nos leva, queridos, a prestarmos atenção sobre a necessidade de sermos íntegros em tudo que somos e em tudo que fazemos. Diante dessa situação, e uma situação, se nós pudéssemos olhar com mais lentidão esses textos, nós veremos, queridos, que era uma situação crítica, situação de crise, e a crise é tão grande que a organização do país é desfeita. E nessa situação, no versículo 30 o Senhor diz: busquei entre eles um homem, e não encontrei. Deus estava à procura de um homem para quê? Qual era a intenção de Deus quando Ele diz: eu quero um homem? E aqui uma coisa importante, queridos: Deus não está à procura de bons métodos. Deus não está à procura de uma boa metodologia para que as coisas aconteçam. Deus realiza a sua obra através de gente, de pessoas. Não é através de determinadas organizações, ainda que as organizações possam ser úteis nas mãos de Deus. Mas antes de usar instituições governamentais, religiosas, sejam o que for, filantrópicas, Deus usa pessoas. E quando eu falo a esse respeito, queridos, é para dizer que Deus pode estar chamando a mim e a você para alguma coisa. E a minha oração é que, se Deus estiver nos chamando para alguma coisa, o final da história seja exatamente o contrário do que nós encontramos no final do versículo 30. E eu encontrei. Para que Deus estava chamando um homem? O versículo 30, queridos, nos dá algumas orientações. A primeira coisa que o profeta diz aqui era que Deus estava procurando um homem que tapasse o muro. Os muros de Jerusalém estavam destruídos, mas o profeta não está falando apenas do muro, a estrutura de pedras que existia ali, para que a cidade fosse protegida dos ataques. Mais do que isso, o muro quebrado era o sinal de fragilidade de um povo, a fragilidade espiritual. O profeta vinha falando dos pecados, dessa fragilidade espiritual durante todo o capítulo, todo o livro anterior aqui. O profeta fala sobre essa fragilidade espiritual, a fragilidade na fé. Eu procurei um homem que tapasse o muro, que cobrisse esse muro, para que esse muro continuasse sendo proteção para a cidade.
E aí, queridos, eu fico pensando, quais são os muros de proteção que nós precisamos cuidar para que não haja falência moral e espiritual nas nossas próprias vidas? Qual é o muro que você precisa levantar e tapar para que haja segurança na sua casa, no seu relacionamento marido e mulher, no relacionamento pais e filhos? Que muros precisam ser levantados e tapados para que você precise continuar, para que você possa continuar firme nos caminhos do Senhor? Às vezes, queridos, nós vamos criando determinadas brechas na nossa vida, criando espaços e furos na nossa vida, furos na nossa proteção, pelas quais nós vamos ficando fragilizados e vamos nos distanciando dos propósitos do Senhor. Provérbios 4:23, Salomão vai dizer sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem toda a fonte de vida. Qual é o muro que nós precisamos tapar ou reparar para que o nosso coração se mantenha íntegro e fiel diante do Senhor? Precisamos, queridos, pensar em como reconstruir esses muros de proteção sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a nossa fé, sobre os nossos relacionamentos, para que a gente não dê nenhum espaço para que determinadas situações venham a acontecer. Procurei um homem que reconstruísse os muros que trouxessem segurança, e eu não encontrei ninguém. É a palavra do Senhor. E nós, queridos, somos desafiados a pensarmos na nossa vida como uma vida que precisa ser protegida, para que a gente possa permanecer firme nos propósitos do Senhor. Há uma segunda afirmação aqui no versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, e há uma segunda afirmação aqui no versículo 30. E um homem que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Se na primeira afirmação o Senhor está dizendo sobre a necessidade de nós pensarmos naquilo que pode trazer proteção, aqui agora o Senhor está procurando alguém que se coloque naquela brecha do muro em favor daquela cidade, para que a cidade não fosse destruída. Se na primeira afirmação o Senhor diz, cuidado com o muro, cuide do muro, tem a ver mais com uma atitude pessoal, em que o beneficiado sou eu mesmo. Agora, a afirmação é que você se coloque na brecha perante o Senhor a favor de alguém. É a preocupação em relação aos outros. A percepção que nós temos que nós podemos ser úteis nas mãos do Senhor para que pessoas sejam sustentadas pela palavra de Deus e pelo cuidado de Deus. Alguns textos, queridos, que falam a respeito disso. O próprio profeta Ezequiel, capítulo 13, versículo 5,